E aí galera, bem-vindo ao canal Matemáticas Arri. Vamos começar mais um Se Dando Bem no Enem. Aquela galera que já tá fera aí no Enem, né? Tá acompanhando a gente, tá acompanhando todos os vídeos. Hoje a gente vai trazer um conhecimento que é novo aqui no canal, né? Que é para ser falado lá na matemática básica, lá no Zerando da Matemática, mas a gente vai falar sobre ele aqui. Quando a gente for para lá, vocês já vão saber o que é isso, o que seria, né? É a parte de números proporcionais ou divisão proporcional, né? Aqui a gente vai trabalhar de proporção números proporcionais. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E eu sou o professor Ulisses Zarri. Se você é novo no canal, você se inscreve, você ativa o sininho das notificações para saber quando é que a gente lança novos vídeos. E aí você fica por dentro dos conteúdos que rolam aqui no canal. Tem esse quadro, tem mais 3, você vai ficar sabendo, você vai estar inscrito aqui. Dá um like também, comenta, conversa com a gente, né? Incentiva esse trabalho aqui para eu continuar te ajudando. Para você que já é inscrito, lasca o dedo no like e vamos nós! Olha aí, Matemáticas Arri, professor Ulisses Zarri, essa criatura que vos fala. Se Dando Bem no Enem, parte 4. Eita, beleza. Eu escolhi essa questãozinha, pessoal, que ela é uma questão que exige conhecimentos básicos, né? Só a parte de proporção, que é algo que a gente vê no 7º ano. 6º ano a gente começa a falar sobre isso, mas a gente vê no 7º ano realmente a regra de 3. Que bacana! Tá lá no 8º vê de novo, se não me engano, depende também do seu livro, né? Então vamos nós, sem enrolação. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumenta sua experiência, que são 2 parâmetros importantes no jogo, que é o subir de nível e aumentar a experiência, dos quais depende as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Covardia, né? Mas a melhor defesa é o ataque, não é isso? É claro! Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência. Quando 2 deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então as forças de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. Acho que quem está assistindo o canal aí manja dos jogos, né? Tem muitos jogos desse jeito aí, nesse naipe, então vocês já sabem como é que funciona o negócio. O vencedor do desafio aumenta o seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Show! Vamos analisar essa primeira parte. Eu não vou passar para essa segunda parte agora. Vamos analisar a primeira parte. Primeira parte, o que é que tem de interessante para mim aí? O que tem de interessante para mim? A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. No início do vídeo eu já dei spoiler, né? A gente vai trabalhar com proporção. Certamente que sim. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Pegou isso aí? A gente vai já começar a resolver e você vai ver como é que fica a coisa. O que mais é importante para mim? O nível do cara, né, no jogo, assim que ele começa, é 1. A experiência é 1. Isso aqui me é importante. Ataque 2, defesa 1. Segura aí. Aí vamos lá. Durante o jogo, o jogador 1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador 2, de nível 2 e experiência 6. Beleza. Continua o negócio.
O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua defesa, entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. Então o que é importante para mim aqui? Claro, saber o que a questão pede, né? Ele venceu por quê? Porque a força de ataque dele era maior que a força de defesa. Mas isso ele fala lá no início, né? Se a sua força de ataque for maior que a defesa do outro, você vence. Mas o que a questão quer saber é qual é a diferença entre essas duas forças, né? A força do atacante, a força de ataque e a força de defesa do desafiado. É isso que a questão quer saber. Mas primeiro, a gente vai falar sobre o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional. Claro que aqui é bem rápido, não é uma aula sobre isso, é uma explanação geral. Então, se você quiser saber mais sobre divisão proporcional, número diretamente e inversamente proporcional, você vai esperar a aula sobre isso lá no Zaranda Matemática, ou você pode estudar, né? Tem outros livros, aquele livro, o Matemática para Concurso, é muito bom, do Hilder Góes, você pode procurar lá, tem, se eu não me engano, tem um capítulo inteiro só sobre isso. Então você pode procurar o livro e estudar, ou qualquer outra fonte, matemática é bom por causa disso, né? Você pode procurar outras fontes. Então eu vou falar o que é diretamente proporcional. Então imagine o seguinte, você tem um número x e um número a. Eu estou dizendo que x é diretamente proporcional a a. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que x dividido por a dá igual a uma constante qualquer. Ou seja, o meu x vai ser a constante vezes o a. Isso é dizer que dois números são diretamente proporcionais. Ó. Eu divido o número pelo outro e isso dá igual a uma constante. Isso é diretamente proporcional. Mas se eu disser assim, x é diretamente proporcional a a e a b, então o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que x dividido por a vezes b vai ser igual a uma constante qualquer. Então, o meu x vai ser igual a quem? Vai ser igual a constante vezes o a vezes o b. É essa ideia que a gente vai usar para resolver a questão. Essa segunda ideiazinha bonitinha aí. Mas, né, se eu falei diretamente proporcional, eu vou falar de inversamente proporcional só para deixar vocês sabendo o que é cada coisa. X inversamente proporcional a A. O que quer dizer isso? Quer dizer que x vezes A é igual a uma constante qualquer. Isso é dizer que é inversamente proporcional. Ou seja, o meu x vai ser igual a constante dividida pelo A. Eu quero saber agora, né, ó, eu tenho um número x que é inversamente proporcional a A e a B. Pera, eu vou utilizar a mesma ideia que eu vi bem aqui anteriormente. Eu vou utilizar essa ideia. Como é que é essa ideia, né? Se ele é inversamente proporcional, então vai ficar x vezes A vezes B. Isso aqui vai ser igual a uma constante. Logo, o meu x vai ser a constante dividido por A vezes B. Tá? Mas a gente só vai utilizar essa parte diretamente proporcional. Agora a gente vai para a solução da questão. Eu tenho N, nível, E, experiência, FA, força de ataque, FD, força de defesa. Só uma legendazinha rápida para a gente não ficar perdido na hora da resolução. Nível, ele começa com nível 1, ele começa com a experiência 1, a força de ataque 2, ele fala lá que a força de ataque é 2, a força de defesa é 1. Não é? Ele fala sobre isso, que é o começo. Mas a gente pode até voltar lá. Ó, a questão fala bem aqui, ó. Possuem força de ataque 2 e defesa 1. Isso é informado na questão. Então a gente vai utilizar isso aqui como a força de ataque inicial e a força de defesa inicial de cada participante. Agora vamos voltar lá para a nossa solução. Pronto, então força de ataque, força de defesa, tá aí. Agora vamos lá para aquela informaçãozinha da questão que diz o seguinte, ó. Força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então vamos aqui. A força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e o E você troca pelo vezes, né? Por um sinal de vezes. Então E, o quadrado do seu nível. Isso, pessoal, vai ser igual a uma constante, que eu vou chamar de constante 1. Então isso vai ser igual a uma constante e isso pode ser reescrito, né? Pode ser escrito de outra forma. Como? A força de ataque vai ser igual a minha constante vezes a minha experiência vezes o quadrado do nível.
Beleza, eu posso escrever assim, lembra quando eu mostrei lá dos números diretamente proporcionais? Agora vamos para outra informação, né, que fala sobre a força de defesa. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Vamos escrever isso de forma matemática? A força de defesa é diretamente proporcional, tá aí, ó, diretamente proporcional, uma fração, a quem? Diretamente proporcional ao seu nível e, troca pelo vezes, o quadrado de sua experiência. Beleza, isso vai ser igual a uma constante 2. Eu vou chamar de constante 2. Ah, Ulisses, eu não queria chamar de constante de K1 e K2. Eu queria chamar de A e de C. A prova é sua, a resolução é sua, você faz do jeito que você quiser. Eu estou escolhendo aqui K1 e K2 só porque eu estou falando de constante. Toda constante que se preza se chama K. Perfeito! Olha que coisa linda, né? Mas vamos lá. Isso vai ficar igual a K2. Logo, eu tenho a força de defesa igual a quem? Igual a constante 2 vezes o nível vezes a experiência ao quadrado. É isso que a questão fala, o quadrado de sua experiência. Beleza, então eu vou utilizar isso e isso como fórmulas para essa questão. E é assim que a gente vai resolvê-la. Ó, o jogador 1, a questão diz que o jogador 1 tem nível 4 e tem experiência 5. Beleza, então eu vou utilizar isso, eu falei, né? Eu vou utilizar isso aí como se fosse uma fórmula. Então a força de ataque dele... Pera aí. Para eu falar de força de ataque, eu tenho que falar de quem? Eu tenho que falar da constante. E quem é essa minha constante? Pessoal, a constante... Aí é que está a jogada da questão, sei lá, a pegadinha da questão que me deixou indignado quando eu vi essa questão, porque os meus alunos não pensaram nisso. Nem todos, né? Alguns até pensaram. Mas nem todos viram que quem é essa constante de proporcionalidade? A constante de proporcionalidade, pessoal, é exatamente o 2. É o que ele diz que o cara lá começa. Ele começa com força de ataque 2. Então essa é a minha constante de proporcionalidade. Ah, Luiz, como é que eu ia saber? Você ia ter que prestar bastante atenção nos detalhes. É assim que as questões pegam a gente, são nos detalhes. Agora eu vou substituir, né? Eu tenho, ó, a constante 2, a constante 1, que é 2. Eu tenho a experiência dele, que é 5. E eu tenho o nível dele, que é 4. Então vai ficar 4 ao quadrado. Beleza, né? Agora só resolver isso aí. 4 ao quadrado é quanto? 16. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 16 dá igual a 160. Força de ataque do jogador 1 foi feito. Eu vou precisar fazer a força de defesa dele? Não, porque ele está atacando, então só preciso saber a força de ataque dele. Mas do jogador 2, que tem nível 2, experiência 6, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber qual é a força de defesa, porque é ele que vai defender. Então, do jogador 1 a força de ataque, do jogador 2 só a força de defesa. Quem é a constante 2? É como ele começa lá com a defesa, ele começa com defesa 1. Então é só substituir agora. Força de defesa vai ser igual a 1 vezes o N. Quem é o N? É 2. Quem é a experiência? É 6. Então vai ficar 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá igual a 36. Se você perdeu lá na matemática védica como fazer quadrado de números e tal, de 2 algarismos, de 3 algarismos, você volta lá no vídeo. Eu vou deixar aqui no card, tá? Para você voltar lá e assistir. Eu já lancei aula 1 e aula 2 de matemática védica, que é só sobre multiplicação até agora. Vou lançar, talvez na próxima semana, terceira parte de multiplicação védica. Então acompanha aí, fica de olho, fica ligado, porque essas técnicas são realmente para ajudar você. Fica ligado. Então vai ficar 1 vezes 2 vezes 36, que a gente sabe que dá 72. Agora é simples, agora eu vou fazer uma subtraçãozinha. Por quê? Porque a questão fala disso aqui, ó. Ele diz que vence o confronto porque a diferença entre suas forças, né? A diferença. Então eu vou ter que fazer uma diferença. O jogador 1 tem força de ataque 160. O jogador 2 tem força de defesa 72. Claramente a gente viu porque é que ele perdeu, né? Pobrezinho. Mas acontece. Então a diferença vai ser de quanto? Vai ser de 160 menos 72. Isso dá quanto? Eu falei lá, né, na subtração, lá no Zero na Matemática, eu falei sobre esse tipo de subtração aí, em que alguns algarismos do número que está no subtraindo
maior do que o minuendo, do que o que está em cima. Falei sobre isso, volta lá que eu expliquei o porquê do pegar emprestado. Vai ficar aqui no card também. Isso vai dar igual a 88. A diferença entre as forças dele é de 88. Vamos para os itens. A diferença é 88. Opa, é o item B. Tá aí. Eu nem li os itens, vocês viram, né? Eu não gosto muito de ler os itens quando a questão não diz muita coisa que a gente possa só inferir, né? Só olhar pro item. Opa, é esse item aqui. Tem questão que não dá pra fazer isso. Esse era o caso. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Agradeço muito mesmo. E vamos continuar nossa jornada. Quem não está inscrito, se inscreve. Quem está inscrito, dá aquele like. Compartilha aí com os colegas de vocês que estão se preparando para o Enem. Como dizia Raul Seixas, não pare na pista. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.